Bom, pessoal, então vamos falar a respeito das razões trigonométricas de um triângulo retângulo. Bom, inicialmente, está aqui um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Num triângulo retângulo, cabe a gente destacar que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que no caso aqui é o lado BC, vai ser a hipotenusa. Está vendo que a hipotenusa nossa aqui, ela tem medida A. Então, a gente tem que BC é a nossa hipotenusa, e a nossa hipotenusa ela tem medida A. Os outros dois lados, ou seja, o lado AB e o lado AC, num triângulo retângulo, eles são chamados de catetos. Ok? Uma relação super importante, é a relação mais conhecida da matemática, né? É que a gente pode relacionar a medida da hipotenusa com as medidas dos catetos através do famoso teorema de Pitágoras, né? Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ok? Esse é o famoso teorema de Pitágoras. E além disso, olha só o que vai acontecer com os ângulos. Bom, a gente tem, além do ângulo de 90 graus no triângulo, a gente tem um ângulo agudo que mede alfa e um ângulo agudo que mede beta. A gente sabe que o alfa mais o beta mais 90, soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Daqui, a gente tira aqui alfa mais beta é igual a 90. Dois ângulos que somam 90 graus, a gente chama de ângulos complementares. Então, o ângulo alfa e o ângulo beta são complementares nesse caso. Então, alfa e beta são complementares. Isso aqui é bem importante, tá? Sempre que a gente tiver um triângulo retângulo, os ângulos agudos desse triângulo retângulo serão complementares. Bom, então agora a gente vai obter as razões trigonométricas do ângulo alfa e do ângulo beta, que são os ângulos agudos deste triângulo retângulo. Bom, então primeiramente para o alfa. O que seria o seno de alfa? Bom, o seno é dado por cateto oposto pela hipotenusa. Então, no caso do ângulo alfa, o cateto oposto é o cateto de medida B e a hipotenusa tem medida A. O que seria o cosseno do ângulo alfa? Cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, para o ângulo alfa, o cateto adjacente é o C e a hipotenusa é o A. Então é C sobre A. A tangente do ângulo alfa é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ó, o cateto oposto a alfa é B. Então vai ser B dividido por C. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Podemos também fazer essas mesmas relações pensando agora no ângulo beta. Então, o seno de beta. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, para o ângulo beta, o C é o cateto oposto e o A é a hipotenusa. Então, C sobre A. O cosseno de beta, cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de beta vai ser B dividido por A. B dividido por A. E a tangente de beta, tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, olhando para o ângulo beta, o C é o cateto oposto, o B é o cateto adjacente, então isso fica C sobre B. Então, essas são as principais razões trigonométricas que a gente tem para o ângulo alfa e para o ângulo beta. Perceba uma coisa, olha para o seno de alfa. Ó, o seno de alfa é B sobre A. Olha para o cosseno de beta, também vale B sobre A. A gente disse que o alfa e o beta são dois ângulos complementares, né? Então, observe que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. O alfa e o beta são dois ângulos complementares. Isso vai sempre acontecer, tá, pessoal? Quando a gente tem dois ângulos complementares, o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Quer ver? Olha para o seno de beta. O seno de beta é C sobre A. Olha o cosseno de alfa. Também é C sobre A. Então, a gente pode falar que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Então, novamente, dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o que acontece com as tangentes? Ó, observe que a tangente de alfa é B sobre C. E a tangente de beta é C sobre B. Está vendo que uma é o inverso da outra? E é exatamente isso que acontece. Quando a gente tem dois ângulos complementares, a tangente de um dos ângulos é o inverso da tangente do outro. Então, temos aqui essas relações extremamente importantes num triângulo retângulo. Bom, os valores notáveis, né, que a gente tem que saber, porque esses são os que mais aparecem,
Então, por exemplo, ó, eu tenho o ângulo de 30 graus. O seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Para o ângulo de 45, o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno também é raiz de 2 sobre 2 e a tangente é igual a 1. Para um ângulo de 60 graus, o seno é raiz de 3 sobre 2, o cosseno é meio e a tangente é raiz de 3. Esses valores a gente tem que saber, ok? Para resolver os problemas, nós temos que saber esses valores aí. E assim, não pode nem ter dúvida, tem que saber tudo. Vamos fazer 2 exercícios aqui para a gente poder ilustrar essas coisas que a gente acabou de abordar agora. Então, para medir a altura aproximada H de um prédio, PQ, em relação a um plano de referência, o professor fez com seus alunos as medições com teodolito ilustradas na figura abaixo. Dados: seno de 20 é 0,342, seno de 40 é 0,643, cosseno de 20 0,940 e cosseno de 40 0,766. Ele quer saber qual que é a altura dessa torre, ou seja, desse prédio, aproximadamente. Então, já que isso daqui é uma altura, a gente pode colocar sem medo aqui um ângulo de 90 graus, né? É a altura. E aí agora vamos resolver. Esse ângulo aqui, ó, ele vai medir 140 graus. Porque o 140 mais 40 vai dar um ângulo raso aqui. Bom, se esse ângulo aqui é 140 e esse ângulo aqui é 20, para completar 180, nós estamos faltando aqui 20 graus, ok? E aí, ó, tá vendo que aqui é 20 graus e aqui é 20 graus? O nosso triângulo ABQ é isósceles. Isso é muito bom, porque aí essa medida acaba sendo igual a essa. Hein? E isso vai ajudar muito na resolução da questão. Porque agora, para achar esse valor H, basta a gente usar esse triângulo aqui, ó, de maneira bem direta, né? Bom, olha para esse triângulo. H é um cateto oposto a 40. E o 50 é a hipotenusa desse triângulo. Qual é a razão trigonométrica que relaciona cateto oposto e a hipotenusa? O seno. Então a gente tem que seno de 40 é igual ao cateto oposto a H pela hipotenusa 50. Seno de 40 foi dado para a gente aqui, ó, 0,643. 0,643 é igual a H dividido por 50. Então, nosso H é 0,643 vezes 50. Portanto, o nosso H dá 32,15 metros. Ok? E aí ficamos aí com a letra B. Vamos fazer mais um. Um foguete é lançado com velocidade igual a 180 metros por segundo e com um ângulo de inclinação 160 graus em relação ao solo. Suponha que sua trajetória será retilínea e que sua velocidade se mantenha constante ao longo de todo o percurso. Após 5 segundos, o foguete se encontra a uma altura de x metros, exatamente acima de um ponto no solo, a y metros do ponto de lançamento. Os valores de x e y são respectivamente. Ok, vamos lá então. Bom, vamos fazer um desenho, né? Então é o seguinte, ó, a gente tem uma situação aqui, ó. O foguete vai ser lançado. Esse foguete vai ser lançado com um ângulo de inclinação de 60 graus. Aqui a gente vai ter uma altura. E aí ele fala assim, ó, 5 segundos após, 5 segundos, ó, a velocidade dele não é 180 metros a cada segundo, então depois de 5 segundos, o tanto que ele percorre vai ser 180 vezes 5, ou seja, a distância daqui até aqui, ó, em 5 segundos, dá exatamente 900 metros, que é 180 vezes 5. E aí ele diz o seguinte, ó, o foguete se encontra a uma altura x metros do ponto que está a y metros do lançamento. Então, ó, está a x metros de altura em relação a esse ponto aqui, ó, que está a y metros do ponto de lançamento. Então, essa distância aqui é o y. Ele quer saber quanto vale x e quanto vale y. Bom, para a gente descobrir o valor do x, é só a gente olhar para esse ângulo de 60 e perceber que o x é um cateto oposto e o 900 é a hipotenusa. Então, a gente vai usar o seno de 60, e aí o seno de 60 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 60 lá naquela tabelinha, raiz de 3 sobre 2, e isso é igual a x sobre 900. A gente pode simplificar o 2 com 900, aqui ficaria 450, daí o nosso produto, então, ó, quando a gente passar esse 450 para lá,
a gente vai ter 450 raiz de 3 metros. Esse seria o tamanho x. Para a gente descobrir o tamanho y, ó, o y é um cateto adjacente ao 60 e o 90 é a hipotenusa. Para a gente relacionar cateto oposto e hipotenusa, a gente usa seno. Para a gente relacionar cateto adjacente e a hipotenusa, a gente vai usar o cosseno. Então, o cosseno de 60 vai ser y dividido por 900. Cosseno de 60 lá na nossa tabelinha é 1 sobre 2. Isso é igual a y sobre 900. Podemos fazer o mesmo esqueminha ao simplificar esse 2 com esse 900, que vai ficar 450. E aí a gente passa o 450 multiplicando, a gente vai ter exatamente um y valendo 450 metros. Então, x 450 raiz de 3 e y 450. Nós estamos falando aqui exatamente da letra D. Valeu? Um abraço.